A vontade do Pai é essa, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. João, capítulo 6, versículo 40. Qual é a vontade de Deus? Em volta dessa pergunta pode estar o segredo da vida humana. É possível que todos os que me ouvem agora, em algum momento, tenham ouvido a frase: você precisa saber a vontade de Deus para a sua vida. Sim, essa é uma expressão bastante comum no meio cristão. Mas como identificar a vontade de Deus? Se respondermos precipitadamente, perceberemos que a noção de vontade de Deus, que algum de nós tem, não passa de um reflexo da noção de bondade que possuímos no nosso próprio coração. Uma vez, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Essa pergunta está diretamente ligada à pregação de hoje. Perceba que João afirma que a vontade de Deus é que conheçamos ao seu Filho e creiamos nele. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos a respeito de como eles o viam, ele estava verificando se seus discípulos estavam inseridos na vontade do Pai. E a resposta deles foi: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Perceba que ao ouvir essa resposta, Jesus confirmou que seus alunos estavam debaixo da vontade de Deus, pois eles haviam visto o Filho e crido nele. Após a sua morte e ressurreição, Jesus subiu ao céu e se assentou à direita do Pai, cumprindo completamente e satisfatoriamente sua missão de mostrar o Pai à humanidade. Desde então, o evangelho de seu reino é apregoado em todo o mundo, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No entanto, uma mudança relevante na divulgação das boas novas aconteceu. O emissário da notícia a respeito do reino de Deus mudou. Agora, Jesus havia encerrado seu ministério terreno e transferido aos seus discípulos. É claro que a promessa de sempre estar conosco se cumpriu. Os sinais e maravilhas continuaram. O poder do reino continuava a submeter os demônios. As doenças continuavam a ser curadas e pessoas continuavam a se converter. Porém, agora, os que criam não viram o Messias pessoalmente. Mas, se a vontade do Pai é que todos aqueles que veem o Filho creiam nele, como então os crentes pós-discípulos poderiam crer, uma vez que não o viram? O relato do diálogo de Jesus ressuscitado com seu discípulo Tomé nos esclarece essa pergunta. Ele diz: bem-aventurados que não viram e creram. Sim, esse é o poder do Evangelho. A fé que vem pelo ouvir. Aqui está o cumprimento da promessa de Jesus aos seus discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O próprio Jesus é a palavra. Quando alguém ouve o Evangelho, a própria palavra se manifesta, viva, poderosa para transformar, para fazer crer. E ele faz isso através do seu Espírito Santo, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo de Deus através do ouvir. Apesar de não o ver fisicamente, somos levados a crer em Jesus pelo que escutamos. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir acontece pela palavra de Deus. Ou seja, a menos que o próprio Deus dê a ordem para o pecador, morto em seus pecados, dizendo: sai para fora, a fé nunca brotará em seu coração, ainda que ele ouça 1000 vezes o Evangelho. E o que tenho percebido é que as profecias antigas têm se cumprido no nosso tempo. Muitas vozes de pregadores eloquentes têm ecoado o mundo afora. Homens que arrastam multidões, que pregam promessas que Deus nunca fez, que anunciam bênçãos como em um balcão de barganhas, que apresentam um evangelho que não é o de Cristo. Hoje,
prega-se de tudo para manter algumas igrejas cheias. E note que, às vezes, esses pregadores usam dos benefícios do Evangelho para venderem seus próprios projetos. Pregam como restaurar casamentos, como livrar os filhos das drogas, como ser um cidadão melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, até mesmo como escolher um presidente. Prega-se sobre tudo o que circunda o Evangelho, enquanto o Evangelho propriamente dito é negligenciado. Perceba que esse tipo de pregação é tão danosa quanto a falta de pregação. O pecador que ouve dia após dia seu pastor ensinar-lhe sobre como ter um bom casamento, provavelmente levará uma vida de casado de modo melhor. Filhos que ouvem sobre quão perigosas são as drogas, provavelmente evitarão experimentá-las. No entanto, são só palestras. Qualquer que se dedique um pouco a assuntos de boa conduta em sociedade é capaz de produzir uma cartilha com 10 passos para o sucesso. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito em Romanos capítulo 1. Por isso, há tanta discussão sobre o Evangelho no meio secular. Pessoas debatem o tempo todo sobre o modo de vida, opiniões e valores morais, pensando estarem debatendo o Evangelho, enquanto na verdade só estão tratando de assuntos periféricos. A verdade é que muita coisa boa deriva do Evangelho, mas nem por isso é o Evangelho. Veja o amor, por exemplo. Uma palavra tão poderosa em sua característica e tão deturpada ao mesmo tempo. Pessoas são capazes de cometer as mais diversas atrocidades e chamarem de amor. A masculinidade é outro exemplo claro. Enquanto biblicamente ela orienta o marido a amar sua esposa como Jesus amou sua igreja, fora dos termos bíblicos, ela se torna um machismo esmagador. Há alguns dias, um episódio desencadeou a necessidade principal dessa mensagem. Enquanto eu estudava, ouvi uma apresentação de um ateu a respeito da pessoa de Jesus. E por mais incoerente que pareça, ele expunha o mestre como alguém digno de ser seguido. Segundo ele, Jesus é o exemplo de cidadão que toda a sociedade precisa. Alguém que não tem apego a bens materiais, que ajuda a sanar as necessidades do próximo, que trata de maneira igual ricos e pobres, enfim, um Jesus político-social perfeito. Entenda que o Jesus apresentado se torna a figura que os homens conhecerão. E só há uma maneira de o pregador encontrar a salvação: ouvindo o verdadeiro Evangelho de Jesus. Não adianta ouvir sobre as bondades que Jesus fez, como ele tratava os pobres, como não se apegava às riquezas terrenas. Jesus tem que ser apresentado como os profetas anunciaram: o Filho do próprio Deus que viria ao mundo, o Messias de Israel prometido a Abraão, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, a raiz de Davi, o servo sofredor que seria rejeitado pelos homens, mas que se tornaria a pedra fundamental onde a igreja seria edificada. O Deus vivo que habitou entre nós e nos revelou a glória do Pai. Esse é o único Jesus que tem o poder de salvar. Para conhecer o Jesus verdadeiro, é necessário ouvir os profetas da Bíblia. Uma visão de Jesus a partir dos parâmetros de muitos pregadores da atualidade podem fazer você acreditar em um velho obeso que veste vermelho, tem uma grande barba branca e que concede presentes a quem se comporta direitinho o ano todo. Mas por que estamos tratando disso? Qual é a importância disso tudo? Nós não estamos tratando aqui de negócios, nem de dinheiro, nem mesmo da vida, pois ela também termina um dia. Estamos tratando de eternidade. A vontade do Pai é que todo aquele que
conheceu o Filho e creu nele, tenha a vida eterna. Para crer, é necessário que o Espírito Santo de Deus se manifeste. E ele só se manifestará quando o verdadeiro evangelho for pregado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se os homens não conhecerem esse Jesus, estarão seguindo qualquer caminho, menos o que leva ao Pai. Entrarão por qualquer porta, menos pela que dá acesso ao reino de Deus. Conhecerão inúmeras verdades filosóficas, se tornarão, talvez, cidadãos exemplares, e mesmo assim não entrarão na vida eterna. Nosso dever, como crentes em Jesus, é apresentá-lo de forma verdadeira aos homens. E para isso, precisamos conhecê-lo verdadeiramente. É impossível apresentar algo com fidelidade sem conhecer os detalhes. E é exatamente essa a vontade de Deus. A vontade do Pai é essa: que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. João, capítulo 6, verso 40.